Fazer com que a banca ela evolua de uma maneira natural. O mercado está muito complexo, muito competitivo, e eu, Rodrigo Bertozzi, da Sellen Bertozzi Consultores, desde 1998 estou atuando exatamente nesse tipo de estratégia de mercado. Então, abrindo essa série de videocasts a respeito de negócios jurídicos, o primeiro deles é a questão das tendências. Que tendência que está acontecendo, micro e macroeconômica? Eu vou escolher um mercado para trabalhar com vocês, que é o mercado de saúde, e deixar algumas reflexões para a banca, para que ela possa estar evoluindo dentro desse contexto. Os negócios jurídicos é tudo aquilo que envolve, que está ao redor do escritório, onde exatamente a tua expertise e a expertise da banca, do seu escritório de advocacia, vai estar influindo. Mas ao mesmo tempo ela recebe uma influência externa também. Então não é possível segregar uma estratégia para uma coisa ou para outra. Eu preciso fazer uma interconexão entre o que está acontecendo no mercado e com a sua banca. Isso é feito por meio de plano de metas, planejamento estratégico, análise, enfim. Mas vamos pegar um caso simples, um caso fácil de analisar. Mercado de saúde no Brasil. Então eu tenho uma banca empresarial, por exemplo, que tem 5 áreas de atuação, vamos lá, societário, ambiental, trabalhista, tributário e relação de consumo. Perfeito. Uma banca tradicional, meia full service, mas que não está com um posicionamento exato, ou seja, ele tem um pouco de cada tipo de cliente. Pegando esse tipo de banca, por volta ali de 10 pessoas, 5 advogados, 2 sócios. Pegando essa banca aqui e tentando conectar ela com uma tendência de mercado que é a saúde. O brasileiro está envelhecendo, a pirâmide, que era em formato de pirâmide em 70, está se transformando quase que numa garrafa de Gatorade, é muito interessante isso. Em 2030, o número de pessoas que nascem se equivale ao número de pessoas que estão entrando em aposentadoria, ou seja, teremos uma massa muito grande de trabalhadores, e meu escritório não pode ignorar isso. Então eu preciso conhecer dados como esse, porque vai impactar na saúde. Mais dinheiro, mais pessoas ascendendo da classe E e D para C, da C para B, da B para A, da A para A+. Ou seja, maior variedade de medicamentos que impacta na indústria farmacêutica, que impacta na indústria de genéricos, certo? Com a quebra de patentes e uma série de outras funções que vão acontecendo. Então você tem que pegar o macro mercado, que é o mercado de saúde, e vai faturar em 2013 por volta de 110 bilhões. A gente pode dividir esse macro mercado e nem vou colocar plano de saúde aqui dentro, tá? Esse macro mercado, vamos lá, hospitais e clínicas, indústria farmacêutica de genérico, laboratórios de imagem, laboratórios de diagnóstico, hospitais e clínicas, importações, enfim, mercado licitatório, de fornecimento de equipamento hospitalar. Então, realmente é um mercado muito grande. E esse mercado, eu preciso fazer com que sua banca e você, enquanto sócios, também estar conectando essas ideias e colocar a marca jurídica, isso é posicionamento, colocar a marca jurídica dentro desse contexto de saúde, para que a gente possa, pelo menos, estar entre as 3 melhores referências do segmento. Como ele é muito abrangente, a gente pode escolher um mercado como a indústria farmacêutica. Pegando a indústria farmacêutica, é a composição tradicional do teu escritório. A única diferença é que eu vou fazer com mais intensidade as ações de comunicação para o mercado da indústria farmacêutica. Então eu tenho a Associação Brasileira de Indústria Farmacêutica, a Associação Brasileira de Indústria de Genéricos, eu tenho aqui dentro desse portfólio, eu tenho as empresas regionais, as nacionais. Então esse mercado ele é passível de ser conectado. O que eu vou fazer para ele? Mas eu não tenho área de IPI, Bertozzi. Ninguém está pedindo para abrir uma área de IPI agora. Isso já faz muito tempo, tem muitas pessoas que já se posicionaram nesse mercado. Mas eu posso fazer a parte de tributário com especialidade na indústria farmacêutica, a parte trabalhista, levando em consideração toda a parte das questões de medicina e de segurança, que são muito mais complexas. A parte de licenças ambientais também é outro grau de complexidade. Estão vindo as estrangeiras de fora, as grandes estão comprando as menores. Então esse mercado, ou seja, o movimento societário. Então você tem aqui uma série de opções muito interessantes para posicionar a tua banca. Então, na verdade, eu não estou mexendo na estrutura básica dela.
Eu estou basicamente pegando um segmento de mercado, que é uma tendência, e fazendo com que esta banca, que era uma banca tradicional, meia full service, se transformando numa banca nacional com foco em indústria farmacêutica. Quer dizer, é muito mais interessante e inteligente crescer por meio dessa estratégia, que eu consigo muito mais resultado do que atirando para todo lado. Então, na hora que eu for investir num guia, eu invisto num guia com esse tipo de foco, fazer materiais específicos para isso, fazer toda a parte de marketing em si, ou seja, a publicidade, a propaganda, também nos colocando, né, artigos, colocando guias de perguntas e respostas do segmento, preparando dossiês tributários nessa área, construindo cenários para os diretores jurídicos desse segmento, enfim, realmente é um segmento muito interessante e você pode ter bastante retorno. Posto isso, eu uso 4 dicas muito interessantes para que isso dê certo, que isso não fique apenas na conversa. Claro que é um trabalho que muitas vezes precisa de um profissional, eu não recomendo fazer sozinho, sempre é bom ter alguém que venha de fora, que dê uma opinião, que possa te ajudar nesse projeto. Eu uso a seguinte questão, tá? Avaliar, quer dizer, como é que a minha banca está hoje, né? Como é que está o momento do escritório, né? Uma análise SWOT é um pouco mais avançado que isso, mas serve. Ponto forte, ponto fraco, ameaças e oportunidades. Fantástico. Repensar o modelo do escritório, já com essa ideia de colocar dentro de um foco de tendência, por exemplo, como eu citei saúde, mas nós temos mais de 400 segmentos aí, o que não vai faltar é assunto aqui para a gente fazer esse tipo de estratégia de posicionamento. Adicionar inovação, quer dizer, eu preciso construir novos produtos e serviços para que a banca não esteja com a mesma pegada, com a mesma ideia do que era de 2012. Então, somando esses 3, eu vou ter uma equação equilibrada que vai explodir aonde? Na evolução, na maneira em que a banca está evoluindo de acordo com o crescimento acelerado do mercado. Veja, crescer 10% ao ano, isso é obrigação de qualquer escritório de advocacia. Isso aí, se for descontado a inflação, você mal está crescendo. Eu gosto muito de trabalhar com a ideia de crescer de maneira sustentável entre 20% e 30% ao ano. E se nós fizermos sempre a mesma coisa, eu não vou conseguir adicionar valor nessa cadeia onde está hoje o escritório. Então é exatamente isso. Por quê? Porque a gente está num mercado de muita complexidade, estamos batendo aí 1 milhão de advogados em 2017, 102 mil bancas, isso não é brincadeira, não dá para ficar esperando o que vai acontecer. Então o momento é agora, né? Investir, construir e evoluir. Então é isso, gente. Esse é o nosso primeiro encontro sobre negócios jurídicos. Podem mandar mensagens para mim, para bertozzi@estrategianaadvocacia.com.br. Terei o maior prazer em responder aqui no ar para vocês. Será realmente um ótimo momento de conexão com todos nós. Muito obrigado e até o próximo videocast Negócios Jurídicos.